Boa noite. Antes de tudo, um assunto de utilidade pública. Estamos passando por um ciclone extratropical aqui em Curitiba. Tá caindo o mundo lá fora, chovendo muito. E possivelmente, talvez tenha algum problema com a conexão de internet. Peço que vocês tenham paciência quanto a isso, certo? Ao iniciar, em 2006, o meu programa Saúde com Vida, na Prime TV, mal sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para se pensar em saúde?" era, sim, uma proposta visionária que recebi através de um sonho, que fez com que minha intuição entendesse que se deveria, naquele ano mesmo, preparar todos nós quanto à manutenção de nossa saúde. Naquela época, eu não entendia bem o propósito de estar realizando o meu sonho. Estava eu finalizando o meu mestrado em Reiki e me via como instrumento a serviço do grande todo, Deus, como todos nós somos os alquimistas do agora. Agora, eis-me aqui, em 2025, na Rádio Amor e Vida, apresentando o programa Alquimistas do Agora. E te pergunto, no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse nosso novo futuro? E a revista Sarau das Artes foi fundada em 13 de março de 2022, impulsionada pela criatividade e entusiasmo de seu idealizador, Garcia Emanuel. E desde o início a revista se destacou no universo cultural, artístico, ao adotar a missão como principal a promoção da arte do seu agente criador, o ser humano. E a palavra tem poder. Hoje vamos conhecer mais sobre a Auxiliadora Almeida, graduada em letras, especialista em morfossintaxe da língua portuguesa, já vamos aprender mais, mestre em estudos linguísticos, professora de português e francês. Ela trabalha com revisões de tese, dissertações de livros e participou de antologias de poemas e faz parte da equipe do Sarau das Artes, que tão agradavelmente me entrevistou no domingo. Auxiliadora, seja muito bem-vinda em nossa sala de bem-estar, Alquimistas do Agora. Carla, muito obrigada. Boa noite a todos e a todas que nos assistem, que nos escutam nesta noite. Eu espero que seja bem agradável, eu acredito. É com muito prazer que eu estou aqui representando a revista Sarau das Artes com você. Não, sem dúvida vai ser agradável, porque a gente começa a conversar, daí não consegue parar, né? Primeiramente, aquela pergunta típica de psicólogo de divã: quem é a Auxiliadora Almeida? A Auxiliadora Almeida é uma mulher de 53 anos, mãe, professora, sonhadora, que gosta muito da comunicação, de se comunicar com as pessoas, que já passou, já enfrentou algumas batalhas, mas que não deixa de acreditar na vida e se encanta com a vida do jeito que ela é, com seus desafios, com suas alegrias. Essa é a auxiliadora, que gosta de fazer amigos, gosta de receber as pessoas, gosta também muito de partilhar conhecimento, por aí. E como se deu esse teu interesse pela leitura, Auxiliadora? Pela literatura, Isso. ele começou muito na minha tenridade, porque minha mãe lia poemas e me incentivou, desde muito pequenininha, a recitar poemas. Então, o amor pela literatura começou muito cedo. Então, na verdade, o teu amor da literatura começou no berço, a família foi um pouco responsável. Isso, sim, com certeza. A minha mãe, ela gostava muito, ela foi professora primária e professora de artes pela Universidade Federal da Paraíba, e ela amava nos presentear com livros, ela amava nos dar cadernos bonitos para a gente escrever o que a gente quisesse. E sempre quando recebia um livro novo, a gente sentia o cheiro do livro, e começava por aí. Então, assim, esse amor pela literatura começou em casa mesmo, por O conta cheirinho de dos página de incentivos. livro, né? É, é, é. Boa noite, Cláudia. E, no caso, assim, dizem que não escolhemos a profissão, mas a profissão nos escolhe.
Como você foi escolhida pela literatura? Me conta. Olha, eu escolhi fazer letras Boa noite, porque Fernando. assim, desde muito pequena, antes mesmo de estar matriculada em uma escola, eu frequentava a escola que a minha mãe ensinava. Então, tudo para mim era muito Olha que interessante. encantador, os livros, os cadernos, o ritual das aulas, sabe? Então, aquele espaço para mim era muito rico. E eu via minha mãe ministrando aula, né? Então eu brincava muito de ministrar aulas quando eu era pequena. E fui crescendo e isso não saiu de mim, né? Então por isso que eu escolhi fazer letras. Então você foi professora desde criança. É, porque brincava de ser, né? Você ministrava com as bonequinhas? Com as minhas bonecas e com as minhas Ai, que amigas. legal. Joia. As duas séries, né? A mais É, primária e o pessoal exatamente. maiorzinho. E assim, e sempre, e na minha infância, adolescência, eu fazia muita recitação de poemas, de poesia, sabe? Lindo. Então, isso fica na gente, né, Você Carla? tem uma preparada? Se eu tenho uma poesia preparada, não, eu não preparei nenhuma poesia, mas eu posso depois recitar uma Perfeito. antiga, que não é minha, mas que eu recitei. Jóia. O título dela é Ser Bom. Ai, que lindo. Não quer recitar agora? Fiquei curiosa. Pode ser. Ser bom. É fácil ser bom. Por que não ser? Por que não espalhar em derredor o perfume sutil do bem-querer que faz a vida parecer melhor? Um gesto bom, uma palavra boa, às vezes custam pouco e valem tanto. Como é feliz o que ama, o que perdoa, o que sabe fazer cessar o pranto. Uma palavra dura soa mal, é uma gota de fel que destilamos. Tem, porém, ressonância de cristal. Qualquer palavra boa que digamos, ao rico, ao pobre, ao velho ou à criança, a todos trata com igual carinho. Os guarda na tua alma esta lembrança, que é bem melhor ser flor que ser espinho. Se é fácil ser bom, sejamos bons, seguindo a lei divina da bondade, e no cultivo dos melhores dons, havemos de alcançar a santidade. Uau, que lindo! Poxa, que poema com uma mensagem tão maravilhosa, né? Olha, está aqui, ó. Brincadeiras infantis e criação de poemas criam espaços para a realização futura. Parabéns, auxiliadora. Corina está falando. Obrigada. E em letras, você tinha diversas línguas para escolher. Por que o francês junto com o português? Porque é, sempre fui uma curiosa da cultura francesa, né? Legal. Então, eu escutava as músicas que nem era assim, A Júlia está nem falando muito poema. né? Então, assim, eu nem escutava igual as minhas amigas da minha idade, né? Na minha adolescência, né? Então, eu escutava muito música francesa. Então, veio a curiosidade pela cultura, porque você sabe, Carla, que cultura e língua e cultura andam de mãos dadas. Não Sem dúvida. existe cultura sem língua, nem existe língua sem cultura. Então despertou o meu interesse. E aí, eu, além de fazer português, fiz francês também. Eu E amo você a tem uma literatura francesa. palavrinha em francês para nos falar? Ah, qu'est-ce que je peux te dire? O que é que eu posso te dizer? Bonne chance à nous. Boa sorte para nós nesse programa. Que lindo! Seja bem-vinda essa palavra. E olha, eu até escrevi aqui o nome. O que seria
morfossintaxe da língua portuguesa, que é a tua especialização. Olha, morfossintaxe é a junção de morfologia e sintaxe. Morfologia estuda a forma, a classe das palavras isoladamente. A sintaxe estuda a função das Agora isso classes gostou das do teu palavras, poema. né? Então, assim, ou seja, a morfossintaxe, ela analisa a função da palavra, considerando a sua forma, né? E o seu uso num contexto linguístico, considerando que cada palavra desempenha sua função na correlação com as outras. Então, é isso que estuda a morfossintaxe, a forma das palavras e a sua função numa oração, num período, né? Considerando essa correlação entre umas e outras. Boa noite, Matheus. E daí, no caso, seria a questão de uma metalinguística? Não, Além, assim, um simbolismo, um simbólico da não, palavra? não através quando a gente estuda as funções, né, as funções de cada palavra, numa oração, num período, a gente vai, a partir daí é que a gente vai construir sentidos, é que a Sim, gente vai compreender os sentidos que estão por trás daquela frase, daquele período, daquela oração, né? A construção de sentidos. é um trabalho, assim, bem de arqueologia da palavra, né? É, De é, buscar o sentido mais isso mesmo. profundo, assim. Por exemplo, a forma que tem um substantivo não é a mesma forma que tem um verbo, nem um adjetivo. São formas diferentes, elas se escrevem diferentes, elas são escritas de forma diferente. Do mesmo jeito que os sentidos que são construídos. Mas quando elas estão juntas na configuração linguística, né, a gente, com a morfossintaxe, a gente vai ver como é o desempenho de cada uma delas nesse contexto, entendeu? Legal. Poxa, muito interessante. Então você é uma É, teóloga da palavra. eu não sei se sou. Gostou? E qual foi teu tema de mestrado em estudos linguísticos? Foi os gêneros discursivos na atividade de saúde mental de um CAPS infantil. Por quê? Porque eu Uau, você peguei. enfrentou com saúde. Que Foi. formidável. Então, assim, nós pegamos, a gente teve a reforma psiquiátrica, certo? Sim. Então, na reforma psiquiátrica, Antimanicominal, né? então, assim, demorou a acontecer no Brasil, mas ela aconteceu. E quando ela aconteceu, havia muita representação de práticas antigas. Então, assim, o discurso em um CAPS era o discurso condicente com a reforma psiquiátrica, ou seja, ver o sujeito na sua integralidade, ter vários serviços interligados para dar assistência as pessoas terem assistência psicossocial, certo? Sim. Não era assim, não foi assim que aconteceu, Foi, aham. né? Só que, muitas vezes, no meu trabalho, os gêneros discursivos na atividade de saúde mental, porque, na prática, o discurso era um, e a prática era outra. Então, eu estava nesse processo da prática se Legal. concretizar no contexto da reforma psiquiátrica, entendeu? Você estava vendo a discrepância que tinha entre a teoria e a prática. Exatamente. Então, havia um esforço da equipe de saúde no CAPSI muito grande, mas, por exemplo, a equipe estava muito no CAPSI que eu atuei, né, que eu pesquisei. Então, havia uma integração muito interessante entre os Vamos. diversos profissionais, mas, por exemplo, eles muitas vezes enfrentavam a médica que queria só medicar. Tá entendendo? Sim, que daí, na verdade, se tinha uma promessa
E, na É, verdade, na prática, a gente via o é, quanto estava defasado isso. exatamente. Então, as psicólogas, as assistentes de saúde, os terapeutas ocupacionais, assistente social, eles estavam muito integrados na busca de práticas inovadoras, condizentes com a reforma psiquiátrica. Mas a médica ou outro médico que atuava lá Limitava. imitava, não Uhum. queria, assim, queria Sim, que os pacientes fossem apenas medicados. Então, essa equipe resistia. Então, havia uma fricção ali, um conflito, entendeu? claro. O conflito da mudança da prática e, a prática já cristalizada daqueles médicos, Uhum. entendeu? Do médico que só remedia, né? Só Só dá o remedia, remédio e não previne. exatamente. É, exatamente. E auxiliadora, você já pensou em escrever um livro sobre sua tese? Porque é Olha, muito interessante. já recebi convites, já recebi convites. Pense com carinho, que é muito interessante. Vou pensar, vou pensar. Não, e muito atual também, porque é uma necessidade super atual que está aí no É, meio dos profissionais de é, saúde. é, 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 Que é esse balanço, né, entre remediar só com medicação, sedar, principalmente CAPS, né? Levar é, para casa, né? Ou é, prevenir para que não aconteçam casos, exatamente, né? é. E daí você trabalhou em cima do discurso. Foi, foi, Que formidável. foi. Trabalhei em cima do discurso. Ah, se Então, fazendo um livro eu quero comprar, gostei. Gostei muito do assunto. tá bom. Se eu escrever, se eu transformar em livro, eu te aviso. Joia. E como se deu o teu encontro com a revista Sarau das Artes? Olha, o meu encontro com a revista Sala das Artes se deu Verdade, porque Joyce, tá uma chuva do caramba aqui. eu escrevi um poema pronto para uma antologia organizada por Patrícia Almeida, né, que conhece Garcia Emanuel, e nós tivemos uma live com todos os autores, e o Garcia estava. Então, eu conheci o Garcia nesse encontro das pessoas que participaram dessa antologia, que foi Toda Mulher, Toda Mulher Tem Valor. Inclusive, Amei o título. Patrícia Almeida é uma autora que escreveu também um livro, Mulheres Correm Perigo, que depois você pode até entrevistá-la, se você tiver interesse. Ah, Ela eu é do Rio tenho. Grande do Norte e tal, é amiga de Garcia. Bem, e aí eu conheci o Garcia. Aí Garcia, eu sabia que eu fiquei sabendo que tinha a revista Sarau e tal, mas eu não fazia parte da equipe. Então, eu comecei a fazer parte da equipe o ano passado. Então, Garcia me convidou para ser mediadora, né? E eu aceitei. Foi Sim. assim, foi. Ah, que foi a entrevista que você fez comigo, né? Que daí a gente se Foi, foi, conheceu. foi. Que agora a revista não dá mais esse nome de mediadora, mas co-apresentador ou co-apresentadora. Olha que legal. É, E como você se sente fazendo essa tua parcela de responsabilidade nessa equipe que é o Sarau das Artes? olha, eu sinto tanto prazer em fazer parte da equipe, porque é uma equipe tão integrada, sabe? Tão integrada. Nós temos o grupo de profissionais é diverso, tá certo? De várias especialidades e de vários estados da federação, inclusive fora do país. A Bom, que equipe, joia. sim. Então, assim, eu me sinto muito satisfeita fazendo parte da equipe, porque, assim, quando tem problema, a gente busca resolver, busca ajudar um outro, e a gente aprende muito juntos, né? Assim, juntos e juntas, a gente aprende muito. E isso é Tem muito troca, bom. né?
É, E no caso, assim, como você se vê nessa pecinha de quebra-cabeça em prol desse mosaico, né, do coletivo, assim, do trabalho coletivo? o trabalho coletivo é um trabalho muito enriquecedor, porque assim, primeiro, que ninguém é mais importante, todo mundo é necessário. Ótimo. Então, cada um tem a sua importância, cada um tem o seu valor, Cacá, depois eu passo o link. e aí acaba que nós nos juntamos, cada um com as suas características, com dando o de melhor de si, né? Então, assim, é muito gratificante o trabalho coletivo, porque todos têm o que dar, todos têm o que transmitir, todos têm o que aprender, então não tem ninguém melhor do que ninguém, né? Então, nós temos a equipe de produção e temos o grupo de apresentadores, né? Mas Sim. a gente está sempre conversando, sempre trocando as ideias, sempre colaborando com o outro. Então, assim, isso é muito, muito enriquecedor, né, Carla? Sem dúvida. E é muito legal, né? Porque o trabalho coletivo mostra muito a forma própria de cada ser, né? É, E é, daí, numa equipe, é, contribui, né? Porque é é, complementar, porque vai auxiliando, né? vai auxiliando, e assim, e cada um tem a sua forma de colaborar. Sem Cada um tem dúvida. a sua forma de colaborar. Por exemplo, eu disse para ele, olha, eu não quero ser a apresentadora, eu quero ser ou mediadora ou co-apresentadora, mas apresentadora eu não quero ser, que eu acho que não é o meu perfil. E aí ele, não, auxiliadora, tudo bem. Então, assim, eu tenho esse Uhum. perfil, outras pessoas têm o mesmo perfil que eu, mas a gente junta os nossos, Olha, o os Alisson, nossos talentos, né? sim, para fazer algo maior, né? O coletivo. É, O Alisson colocou aqui: as pessoas têm que saber como trabalhar em equipe. é, é. Porque é aquilo que eu falei, a valorização da atividade de cada um é muito Ó, a importante. Cacá discorda de você, diz que você leva jeito para apresentador. Legal, Cacá. Obrigada. Mas então, então assim, cada um faz a sua parte, e tudo termina dando certo, sabe, Carla? Sim. E olha, eu quero te agradecer assim, muito de coração, você e o Garcia Emanuel, por terem me entrevistado no domingo, né, no perfil de vocês Foi lá ótimo, foi muito bom. do Sarau das Artes. E eu descobri que tem um projeto que está chegando aí, que é de primeira mão. Vozes Nos conta Femininas. mais. Olha, Vozes Femininas é um projeto, é um produto da revista Sarau das Artes, que realmente está nascendo agora, né? A princípio, o que eu posso te dizer é que nós vamos ter um conjunto de lives sem roteiro, mas com a temática específica, Joia. né? Oi, E Lu. as 10 primeiras edições será sobre o feminino e serão apresentadas só por mulheres, as 10 primeiras edições. Inclusive, a gente até naquele dia, né, no que entrevistou você, o Garcia falou que a gente vai te convidar, Opa, obrigada, gratidão. né? Então, assim, é um projeto lindo aí que está nascendo da revista, é um produto da revista Sarau das Artes. É isso, Vozes Femininas, fiquem atentos. É para dar lugar à fala, né? É, Vozes é, femininas. exatamente. Daí tem a ver lá, vamos fazer um link com o teu trabalho de mestrado, né? Muito se põe na teoria, pouco na prática, e É, agora o Sarau das Artes está buscando a é, prática, né? exatamente, exatamente. Para Eu sair do acho que discurso, acho que né? vai ser lindo, sabe? Eu acho que vai ser lindo.
Sim, sem dúvida. E, no caso, assim, gente, já está acabando. Eu já vou pedir para você deixar mensagem. Não, eu vou pedir para você primeiro deixar o contato. Que todo mundo está falando assim, quero saber mais, quero. Olha, no Instagram, Revista Sarau das Artes. Vocês podem procurar que vocês vão encontrar Revista Sarau das Artes. E o meu é Auxiliadora Filha. @auxiliadora filha. @Auxiliadora Filha. E como que a gente vê a revista do Sarau das Artes? O pessoal está perguntando, é Olha, online? você entra no Instagram todos os domingos, tem lives, geralmente às 19 horas, mas às vezes acontece de ser às 21 horas, mas eles anunciam, a gente anuncia, tá, gente? Tem a divulgação na sexta ou na quinta, às vezes no sábado, mas tem a divulgação. Entrem lá, @Revista Sarau das Artes, que vocês vão ver todos os domingos. Tem sugerindo nomes aqui, estão sugerindo a Corina para ser entrevistada, a Mari Cruz. Aí depois a gente faz o Olha, linkzinho. depois a gente anota, Carla, para você repassar para a gente, tá? Sim. Aí, agora chegou a hora, né? Deixa uma mensagem para a gente de todas as outras mensagens que você nos falou. Olha, primeiro, a nossa gratidão pela oportunidade da entrevista, pela oportunidade de apresentar a Revista Sarau das Artes aqui no programa Alquimistas da Hora, na Rádio Amor e Vida. A nossa gratidão pela oportunidade. Obrigada a você. Né? E dizer também que parabenizar pelo projeto Alquimistas da Hora, dizer que nós desejamos que ele dê bons e lindos frutos. Gratidão. Que E passe um aí, anjinho na hora que você está falando isso e fale amém. e o nosso abraço carinhoso a todos que nos assistiram, né, Carla, que nos prestigiaram aqui nessa noite. O nosso abraço e a nossa gratidão. Sem dúvida. E uma mensagem que você pode nos deixar como futura escritora do seu livro. Eu já estou concordando com o teu livro aí. Se encantem com a vida e com os seus desafios, porque tudo o que vivemos é aprendizado. E se refletirmos bem, serve para sermos pessoas melhores nesse mundo tão necessitado de amor, né? Sem dúvida. Mas olha que linda. Olha, gratidão de coração, você está aqui com a gente. Imagina, Carla, eu que agradeço, querida. Daí, quando começar as vozes femininas, eu vou te convidar de novo para você vir aqui falar do projeto em si. Tá. Tem previsão de quando, mais ou menos, vai começar? Não, a gente ainda vai ter reunião. Tá. Mas, assim, os ajustes estão acontecendo, viu? Sim. A gente te avisa. Ai, ótimo. A gente fica em contato. Fique em contato, a gente fica em contato. Perfeito. E daí, então, eu vou aproveitar essa oportunidade e falar com você, nosso telespectador. E se você é empreendedor, seja CPF ou CNPJ, e quer contribuir com apoio aos projetos sociais e ONG, entre em contato comigo pelo WhatsApp, esse que está passando aqui embaixo, 41 9958 66024, ou pelo Instagram, Carla Ramos Psico. E seja nosso novo alquimista da rede dos alquimistas do agora, assim como auxiliadora ao meio. E o programa Alquimistas do Agora termina por aqui. Agradeço muito de coração o carinho e a contribuição de comentários de todos vocês. E até o nosso próximo programa. Namastê, gratidão. Gratidão.